Olá pessoal, ó, nós aqui de novo, né? Vou ter que regravar tudo de novo porque o sistema não gravou a aula. Acontece às vezes, né? Fazer o quê? Bom, é, essa aula é uma aula para segundo ano, né? A gente está falando sobre termodinâmica. Eu já falei sobre a lei zero da termodinâmica, que é a lei que vai tratar dos equilíbrios térmicos entre os corpos, né? Ou seja, quando você tem dois corpos de temperaturas diferentes, a tendência é que essas temperaturas se igualem, né? Exatamente porque o corpo mais quente está perdendo calor para o corpo mais frio. Então isso, quando você chega num momento em que as temperaturas são iguais, você chama isso de equilíbrio térmico. Em outras palavras, lei zero da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica ela vai tratar das questões das energias que são envolvidas no processo termodinâmico, né? Então, você tem lá uma máquina, né? Ou qualquer sistema isolado do meio ambiente. Então, o que acontece? Esse sistema ele pode receber calor do meio ou ele pode perder calor para o meio, tá certo? E ao receber calor, isso acontece com as máquinas, né? Parte desse calor vai ser utilizado para aumentar a energia interna do gás que está recebendo esse calor, né? Se for uma máquina térmica, obviamente. Essa energia interna ela é utilizada para aumentar a dinâmica das moléculas, das partículas, ou seja, aumentar as colisões, aumentar a pressão, aumentar a rotação, né? Aumentar a translação. Então, todo o processo dinâmico que acontece com essas partículas dentro desse sistema é potencializado pela presença de mais calor ali dentro, tá certo? E o resto do calor, para onde é que vai? O resto do calor que entra, porque não vai ser todo usado para isso, né? A máquina usa para realizar o trabalho. Portanto, a primeira lei da termodinâmica vai dizer que o calor total de um sistema vai ser igual à energia interna que esse sistema possui, que a gente chama de ΔU, mais o trabalho realizado por esse sistema, no caso o gás. Tá certo? Se houver uma expansão gasosa, esse trabalho vai ser positivo. Se houver uma contração gasosa, esse trabalho vai ser negativo. Lembre disso, né? E se não houver nem expansão nem contração, o trabalho vai ser nulo. Então não vai ter trabalho sendo realizado ali. Tá certo? Ou seja, o próprio calor que está entrando vai ser usado apenas para alimentar a energia interna. Tá bom? Se o trabalho for nulo. E se não houver variação de energia interna, professor, o que é que acontece? Se não houver variação de energia interna, o calor que entra vai ser usado todinho para realizar o trabalho. Tá certo? Porque aí não está aumentando a temperatura, nem diminuindo a temperatura do gás. Ok? Bom, dito isso, né, a gente estudou a terceira lei da termodinâmica, que foi a entropia. Né? O que é entropia? O que é que mede a entropia? A entropia vai medir o grau de desordem das partículas, que constitui o universo. Né? Lembrando que a entropia total do universo não pode ser negativa, ela pode ser no máximo igual a zero. Né? Ela tem que ser sempre positiva ou no máximo igual a zero. Mas isso não significa dizer que parte dessa entropia, quando você está ali comparando dois corpos, né, que estão se relacionando, né, parte dessa entropia não possa ser negativa, tá certo? O que não pode acontecer é que a entropia total seja negativa. Então, a entropia vai medir o grau de desordem do universo. Para você calcular essa entropia, basta você pegar a variação de calor, dividir por quem? Pela variação do tempo. Né? Então, você pega a variação de calor e divide pela variação do tempo. Lembra que variação de calor é que macete, né? QMC delta T. Então, o calor é medido dessa maneira, né? Que macete, QMC delta T dividido pela temperatura, dividido pelo tempo, tá certo? Bom, acontece que essa entropia não é fácil de ser medida. Então, geralmente a gente não tem acesso a essa informação direta, então a gente precisa fazer um cálculo chamado integral, né? Eu expliquei para vocês como é que faz a integral da entropia, né? Que vai ser o quê? A integral de dt sobre t, né? A integral de dq sobre t. Então, a integral de dq sobre t vai ser o quê? Vai ser o mc delta t sobre t.
Sacarem? Como MC é constante e o ΔT varia, você tira MC para fora da integral, vai ficar ΔT sobre T. Então vai ser integral de dt sobre T. Tá certo? Aliás, de dq sobre T. Né? Então isso é a que a gente usa para encontrar o valor da entropia. E hoje nós estamos trabalhando com a segunda lei da termodinâmica, né? Que vai falar especificamente sobre máquinas térmicas, como é que elas funcionam e qual é o rendimento dessas máquinas térmicas, tá certo? Sobre esse aspecto, a gente vai falar sobre duas definições de alguns cientistas que viveram no século XVIII e no século XIX, tá certo? Ali na virada do século XVIII para o século XIX, você vai ter cientistas muito imbuídos nessa questão da termodinâmica, né? E aí a gente vai ter aí duas definições bem interessantes que eu vou mostrar para vocês agora. Então lá o Lord Kelvin, né, e o Planck, né, Max Planck, foram dois cientistas que estudaram bem esses processos termodinâmicos e a definição que eles fizeram sobre máquinas térmicas foi a seguinte: é impossível construir um motor térmico, né, ou máquina térmica, que transforme, que seja capaz de, trabalhando em ciclo, transformar toda a energia que ela está absorvendo em trabalho, ou em outras palavras, ter um rendimento de 100%. Então não há como uma máquina trabalhando em ciclos ter um rendimento de 100%. Tá certo? Então, uma parte dessa energia que ela está recebendo, ela vai perder na forma de calor e vai alimentar a energia interna do sistema. Tá certo? Então, essa definição é do Kelvin e do Planck. Mais tarde você vai ter o Cláudio já dando uma definição um pouco mais simples sobre isso. Ele vai dizer que é impossível, né, que uma fonte fria forneça calor para uma fonte quente. Essa eu acho que é a definição mais simples de a gente entender. E como é que eu posso falar, dar um exemplo para vocês sobre isso? Imagine uma garrafa térmica, né? Uma garrafa térmica que no lugar de você colocar café, nela você vai colocar cubo de gelo. O que é que você espera que aconteça com esse cubo de gelo? Que ele permaneça como cubo de gelo ou que daqui a um dia, no máximo, você abre essa garrafa e tem água líquida? Bom, o que se espera é que tenha água líquida. Por quê? Porque a troca de calor entre o interior da garrafa, onde estão os cubos de gelo, né, e a parte externa, o meio ambiente, acontece da fonte mais quente para a fonte mais fria. E a fonte mais quente é o meio ambiente. Então, o meio ambiente vai fornecer calor para o interior da garrafa. Mesmo que seja de maneira lenta, porque a garrafa é um isolante térmico muito, muito bem construído, mas mesmo assim vai haver perca de calor do meio para o sistema lá, que no caso é a fonte fria. Certo? Então é impossível que o gelo forneça calor para o sistema. O que acontece é que o sistema, por ter mais calor, conter mais calor, estar a uma temperatura maior, forneça calor para o gelo. Tá certo? Então essa é a lei natural das coisas. Se acontecer diferente, é porque você está vivendo um universo paralelo que não é o nosso. Tudo bem? Então essas duas definições, bota na cachola, tá certo? Primeira, Kelvin e Planck vão dizer o quê? Que é impossível uma máquina térmica que trabalha em ciclo realizar um trabalho de 100%. E a segunda é que não é possível de forma alguma, porque isso viola a lei da termodinâmica, então não é possível de forma alguma que uma fonte fria forneça calor para uma fonte quente. Probabilisticamente até que é, certo? Mas no contexto geral e real da coisa é impossível. Tá bom? Bom, aqui a gente vai ver como é que define uma máquina térmica, né? Como funciona e como se define, tá certo? Então, basicamente, o que é uma máquina térmica? A máquina térmica vai ser aquela máquina que vai ser capaz de transformar calor em trabalho. É a finalidade de uma máquina térmica. Ela não tem outra função a não ser essa. Ela é construída para isso. Ela vai pegar aquele calor, que pode ser de uma chama, pode ser do sol, qualquer fonte quente que esteja produzindo calor, né? Pode ser um combustível, um carvão, né, que esteja lá, uma chama de uma vela, não importa.
Você vai pegar aquele calor, né, e vai absorver aquele calor para realizar um determinado trabalho. Produzir um movimento, uma roda girando, né, produzir eletricidade, enfim, o que seja. Mas para realizar o trabalho é preciso você ter uma fonte quente fornecendo calor para essa máquina, para que ela possa absorver esse calor e usar parte na sua energia interna e parte para realizar esse trabalho. Tá certo? Então a máquina é mais ou menos esse esquema aqui. Então você vai ter a fonte quente, que está ali em amarelo, né? É o que a gente chama de QQ, né? Para não atrapalhar, ou seja, é aquela fonte onde tem uma temperatura maior, né? Então é a fonte quente. Essa temperatura maior, ela vai ilustrar bem que é a fonte quente. Então esse calor vai ser absorvido pela máquina e vai ser distribuído dentro da máquina para produzir, aumentar a dinâmica das moléculas, como eu falei, né? Aumentar a energia interna, produzir movimento dessas partículas, colisões e tal. E uma pequena parte também vai ser lançada para fora da máquina, que a gente chama de fonte fria. Por isso que uma garrafa, quando você coloca café dentro, né, mesmo que ela preserve bem o calor, se você colocar a mão na garrafa, você vai ver que vai estar um pouquinho quente, né? Por quê? Porque está liberando calor. A fonte quente está liberando calor para a fonte fria. Nesse caso, se é café quente, a fonte quente deixou de ser o gelo, agora é o café, né? Está sendo liberado para fora. Está liberando energia, né? Então, parte você usa para aquecer as moléculas, o gás. Parte vai ser perdido na forma de calor, né? Que é energia inútil. E a outra parte que sobra vai ser a energia que vai realizar o trabalho, que a gente chama de energia útil, tá certo? Essa energia útil é chamada de trabalho. Tudo bem? Então a máquina térmica funciona assim. O rendimento dela depende da sua capacidade de transformar essa energia útil, essa energia total, em trabalho. Tá certo? Por exemplo, se a máquina recebe 100 joules de energia, ela usa 70 para aumentar a energia interna e jogar fora no ambiente, e usa 30 para realizar trabalho, então o rendimento vai ser de 30%. Né? Se ela fizer isso de uma maneira mais eficiente, por exemplo, ela recebeu os 100, mas ela só pegou 50 para aquecer e levou 50 para realizar trabalho. Então o rendimento dela vai ser maior, vai ser de 50%. Mataram a charada aí? Então é isso. Máquina térmica. Pega o calor da fonte quente, joga lá dentro da máquina, parte vai aumentar a energia interna e parte vai realizar trabalho. Tá certo? O que é uma máquina térmica? É uma máquina que tem uma finalidade, transformar calor em trabalho. Tá certo? Entendido isso, vamos adiante. Aqui a gente tem a maneira, né, a forma de calcular o rendimento de uma máquina. Isso aqui é importante porque nós temos 3 tipos de máquinas. Então a gente precisa saber bem diferenciar uma da outra. A gente tem a máquina convencional, que é a máquina real, essa que nós vamos trabalhar agora. A gente tem a máquina de Carnot, que funciona em ciclo de Carnot, que eu vou já explicar como é que ela funciona. E a gente tem os refrigeradores, que iremos estudar em outra aula, tá certo? Hoje vamos falar sobre essa máquina térmica convencional e vamos falar sobre a máquina de Carnot, tá certo? Essa máquina térmica convencional é a máquina real. Então você vai pegar lá um carro, vai pegar lá um trem, vai pegar lá um avião, vai pegar lá a panela de pressão, vai pegar lá uma hidrelétrica, o que for, né? E aí o que, é que você vai fazer? Para você saber o rendimento daquela máquina, você vai pegar a energia útil dessa máquina. O que é energia útil? É o trabalho, isso aí, é o trabalho. Então você vai pegar o trabalho, tá certo? Vai dividir pela energia total. Energia total é aquela que entra, né? Mais aquela que está lá dentro já, obviamente, que é a energia total. A gente chama de energia da fonte quente, né? Se você pegar essa energia útil, que é o trabalho, esse talzinho lá, né? Esse talzinho aqui é o trabalho, e dividir pelo calor da fonte quente, tá certo? Pela energia total, você vai encontrar o rendimento. Por exemplo, né? Entrou 100, né? 100 é energia total. Então tu coloca 100 lá embaixo. Qual foi o trabalho? Gastou 30 joules, não foi? Para realizar o trabalho. Então vai ser 30 dividido por 100. Né? Então se você dividir 30 por 100, vai dar quanto? Vai dar 0,3. Se você multiplicar 0,3 vezes 100, vai dar 30%.
Então o rendimento da máquina é 30%. Multiplicar por 100, por quê, professor? Porque quando você quer transformar o rendimento em porcentagem, você multiplica por 100. Sempre vai ser assim, certo? Porque geralmente você vai encontrar o rendimento em número decimal, 0,1, 0,2, 0,3. Quanto mais se aproxima do 1, maior vai ser o valor do rendimento. Então, por exemplo, se for um 0,9, multiplica por 100, 90%. Entendeu? Então, quando você dividir trabalho pelo calor total, vai dar um número decimal. Você multiplica esse número decimal por 100, enquanto o valor em porcentagem. Tudo bem até aí? Beleza. Professor, mas se não for dado o trabalho, como é que faz? Aí, se não for dado o trabalho, você tem outro jeito de fazer. Porque o trabalho vai ser igual ao quê? Vai ser igual a diferença entre o calor total, ou o calor da fonte quente, e o calor da fonte fria. Então, se você pegar o calor da fonte quente, diminuir dele o calor da fonte fria, até para falar é difícil. Se pegar o calor da fonte quente, subtrair dele o calor da fonte fria, você vai encontrar o trabalho. Portanto, se eu colocar no lugar de trabalho calor da fonte quente menos calor da fonte fria, sobre calor da fonte quente, né? Tá lá. Vai ser assim. Aí você tira o mínimo, né? Vai ficar calor da fonte quente sobre calor da fonte quente, tá certo? Menos calor da fonte quente menos sobre calor da fonte fria. Aí você divide calor da fonte quente por calor da fonte quente, vai dar 1. Por isso que deu 1 aqui. Por isso que isso aqui é 1. Tá bom? Porque eu peguei calor da fonte quente e dividi por calor da fonte quente, tirando o mínimo. Então deu 1. Menos quem? Menos o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. Então essa expressão aqui, ó, você vai usar sempre que o trabalho não for dado diretamente. Tá certo? O trabalho não foi dado diretamente. Você pega essa expressão 1 menos calor da fonte fria sobre calor da fonte quente e encontra o rendimento da máquina convencional. Não é da máquina de Carnot. Se eu vou fazer isso com a máquina de Carnot, você é. Tá certo? E eu vou explicar agora por quê. Tudo bem isso aí? Tá encaixolado na cabeça? Beleza. Então vamos para frente. Aí aqui você tem o ciclo de Carnot. Tá? O que seria o ciclo de Carnot ou máquina de Carnot? A máquina de Carnot é uma máquina teórica, ela não existe. Tá certo? Mas se ela existisse, seria uma máquina cujo rendimento seria o máximo possível, próximo do 100%. Professor, há possibilidade disso acontecer? Nunca, jamais. Não tem como você ter uma máquina que trabalhando em ciclo produza um rendimento de 100%, um trabalho máximo de 100%. Porque no próprio processo, mesmo que a máquina seja perfeita, né, o calor ele vai se perdendo no ambiente. Mesmo que seja pouco calor, mas perde. Né? Então, teoricamente, se você tivesse a possibilidade de ter uma máquina de Carnot perfeita, você teria que considerar essa temperatura da fonte fria, que é esse TF aqui, ó, igual a zero. Porque ficaria 1 menos 0 dividido por TQ dá zero. 0 dividido por qualquer número é zero. Então, 1 menos 0 é 1. E 1 vezes 100 é 100. Entendeu? Então, seria uma máquina perfeita se a temperatura da fonte fria fosse o zero absoluto, ou seja, menos 273,15 graus Celsius. Isso é impossível. Não tem essa temperatura no universo. Tá certo? Teoricamente, ou melhor, na prática, o zero absoluto será quando as moléculas deixarem de vibrar. Pronto, parou no espaço. Não se aproxima, não se afasta, não vibra, morreu. Zero absoluto. Certo? Existe? Até agora ninguém chegou lá. Chegou perto, mas lá não. Tá certo? Então, olha a diferença. Se você vai trabalhar com a máquina de Carnot, o rendimento agora é muito parecido com o rendimento que a gente viu lá na máquina convencional. Lá é 1 menos Q da fonte fria sobre Q da fonte quente. Não é assim? Aqui é 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Aqui você trabalha com temperatura. Tá certo? Essa é a diferença. Só para a máquina de Carnot você faz isso. Tá, e aí como é que eu faço, por exemplo, se vier a temperatura em graus Celsius? Aí você usa o tesão, meu amigo. Não lembra do tesão? Tesão é o seguinte, é o T maiúsculo, que é o Kelvin, né? É igual ao T minúsculo, que é o grau Celsius, mais 273. Se você pegar esse T minúsculo, que vai ser a temperatura que vai ser dada, somar com 273, você vai chegar no tesão,
que é o Kelvin. Tá certo? Faz uma transformação que dá certo. Agora, se você colocar grau Celsius, vai dar errado. Tá certo? Então vai ficar 1 menos TF sobre TQ. Quem é TF? É temperatura da fonte fria, exatamente. E o TQ? Isso, temperatura da fonte quente. Tá certo? Aí você vai encontrar o número decimal de novo. 0,1, 0,2 e aí por diante. Tá certo? Vai encontrar um? Nunca, porque não pode ser 100%. Tá certo? Quando você encontrar esse valor, né, aí você multiplica por quem? Por 100. E aí você transforma em porcentagem. Compreenderam? Cachorro da cacholinha aí? Então tá, vamos lá, vamos para frente. Aqui, gripe desgraçada. Não, não é gripe, é sinusite. Faz dias que eu tô assim. Bom, aqui é o seguinte. Aqui é uma maneira, é um gráfico que vai representar como é que acontece o ciclo de Carnot. Já disse para vocês que a máquina de Carnot funciona em ciclos. E como é que é esse ciclo? Então é assim, ó. Você vai ter aqui de A para B, é um estágio. Você vai chamar de estágio 1. De B para C é um estágio, você vai chamar de estágio 2. De C para D, estágio 3. De D para A, o estágio 4, completando o ciclo. Tá certo? Esse estágio aí, DA e PC, eu peguei na internet essa figura, tá um pouco errado, tá certo? Essa primeira seta aqui, ela tá inclinada para o lado do P, para a esquerda. E essa outra seta do BC, inclinada para o lado do V, para a direita, tá certo? Ela tem que ser assim. Por quê? Porque se for do jeito que está aqui, o volume não vai variar, e se o volume não varia, a gente chega numa conclusão horrível, né? É que não há realização de quê? Isso, de trabalho. Então o cara que desenhou isso aí, desenhou meio que sem ter noção do que estava fazendo. Então dá uma consertada nessa ideia, certo? Porque senão vai ficar errado aqui. Então vamos entender isso aqui. Se você vai do A até o B, você tem um processo chamado processo isotérmico. Ou seja, um processo isotérmico é aquele processo onde há uma transformação gasosa em que a temperatura permanece constante. Tá certo? Então tá lá, o gás está se expandindo, está aumentando a pressão, mas a temperatura não está variando. Se está aumentando a pressão e está havendo uma expansão, é porque está realizando um trabalho. Então, numa transformação isotérmica, você tem a temperatura constante e um trabalho positivo. Tá, como é que eu sei que o trabalho é positivo, professor? É só você olhar aqui, ó. A setazinha está apontando para o lado de quem? Do V, que está aumentando. Então, se o V aumenta, significa dizer que o volume aumenta. Se o volume aumenta, está havendo uma expansão gasosa. Se está havendo uma expansão gasosa, o trabalho é positivo. Tá certo? Aí eu vou agora para um segundo estágio, que é do B para o C. Do B para o C, como eu falei para vocês, a seta continua apontando na direção do V, ou seja, está havendo uma expansão gasosa, na verdade. Significa dizer que, se está havendo uma expansão gasosa, o trabalho vai ser positivo, só que agora a transformação vai ser adiabática. E o que diabo é transformação adiabática? A transformação vai ser adiabática quando não houver transferência de calor, nem de dentro para fora, nem de fora para dentro do sistema. Tá certo? Quando não há troca de calor. Aí você chama o processo de adiabática. Tá, professor, e a temperatura vai variar? Pode variar, sem problema nenhum. Eu posso estar usando a temperatura, né, diminuindo, pode estar aumentando. Ou seja, eu posso estar aumentando o calor lá do que está sendo usada para o trabalho, está sendo usado para variar a energia interna. Tá certo? Então, não significa que a temperatura não está variando. Significa dizer que o calor não está sendo trocado. Tá certo? Então, transformação adiabática é isso. E aí, como está apontando a setazinha no sentido volume, trabalho positivo. Aí, meu chapa, quando você chega aqui, ó, de C para D, aí a coisa muda. Por quê? Porque agora a seta está voltando agora. O volume agora está indicando uma diminuição. Então você continua agora com o processo isotérmico, voltou lá o isotérmico, o primeiro processo, ou seja, não há variação de temperatura, porém o trabalho é negativo porque está havendo uma contração gasosa, tá certo? E finalmente, novamente aqui eu voltei para o BC, ou seja, voltei para o processo adiabático, né? E nesse processo o que é que acontece? Não há troca de calor, né? A temperatura pode variar, mas não há troca de calor. E aí, como está havendo uma contração gasosa, trabalho negativo. Completou o ciclo. Ou seja, eu vou ter uma sequência de 2 trabalhos positivos e uma sequência de 2 trabalhos negativos. Um processo isotérmico
um processo adiabático. Um processo isotérmico, um processo adiabático. Tá certo? Essa é a máquina do tal do infilírio Carnot. Tá certo? Então vamos lá. Finalizando a aula, eu gostaria de fazer um exercício aqui com vocês, aqui mental, né? Eu gosto de fazer coisa na mente. Na verdade, eu não gosto. Eu queria usar a caneta, mas eu não estou encontrando aqui no meu painel como é que faz isso. Na primeira aula que eu dei aqui, até consegui usar a caneta. Depois eu desaprendi. Eu acho que era o sistema que eu estava usando, que permitia isso. Esse não permite. Mas vamos lá. Essa questão diz o seguinte. Uma máquina térmica opera recebendo 600 joules de calor a cada ciclo. Então, a cada ciclo que ela realiza, né, completa o ciclo, recebe 600 joules, né, de calor. Realizando assim um trabalho de 400 joules. Ou seja, ela pegou 400 joules desses que ela recebeu para realizar o quê? Trabalho, né? Calcule o valor aproximado do rendimento dessa máquina térmica em porcentagem, né? Então, como é que a gente faz? Bom, se ele deu o valor do calor que entra e deu o valor do trabalho, beleza, né? O que você vai fazer? Você vai dizer que o rendimento vai ser quem? Vai ser igual ao trabalho dividido pelo calor que ele recebeu. Quem é o trabalho? 400. Quem é o calor recebido? 600. Eu faria assim. Não pode usar calculadora, né, na prova, porque é proibido. Mas eu faria assim para facilitar o negócio. Eu tirava esse zero dos 400 e tirava o zero dos 600. Ficava 4 sobre 6. Poderia dividir 4 por 6 tranquilo, mas eu poderia facilitar ainda mais, né? Poderia simplificar, dividir os 2 por 2, ficaria 4 por 2 daria 2, 6 por 2 daria 3, ou seja, daria 2 terços. Dividiria 2 por 3, daria um decimal, né? 2 por 3, mais ou menos 0,66. Você vai pegar 0,66, multiplicar por 100, porque tem que transformar em porcentagem, né? Vai dar 66. Tem esse negócio aí? Tem, né? Letra C. Então, fácil de fazer, né? Simples, não precisa quebrar a cabeça. Tá bom? Então, essa questão aí é de graça para a gente resolver a parada. Tem uma outra questão aqui que eu queria passar para vocês. Vou passar, não vai dar tempo. É uma questão teórica, né? Questão teórica, não tem continha não, mas tem entendimento. Então vamos lá. Diz assim: de acordo com o funcionamento da máquina térmica, né, e as leis da termodinâmica, em um ciclo completo de uma máquina térmica, aí letra a variação de temperatura é negativa? Não, né? Porque você vai ter um processo positivo, processo negativo, processo positivo, processo negativo, né? E mesmo que fosse negativo, porque está perdendo calor, mas você não está alimentando o calor, não está alimentando a máquina, então não pode ser variação negativa, porque se for variação negativa, a máquina vai deixar de funcionar uma hora dessa, né? Então não pode ser variação negativa e não pode ser variação positiva. Por quê? Porque você mantém a temperatura constante, no final das contas, tá certo? Então a letra A você já joga fora, porque se variar para baixo, a gente sabe que a máquina vai deixar de funcionar, né? E a gente sabe que a máquina só deixa de funcionar quando a gente desliga, né? Então não é isso, não é variação de temperatura negativa. Vai ter variação de temperatura positiva? Também não vai, acabei de dizer. Se não há negativa, também não há positiva, tá certo? Porque se a variação de temperatura for sendo positiva gradativamente, né, vai chegar um momento que você vai ter tanto calor lá dentro que a máquina vai explodir. Então, naturalmente, você mantém a temperatura constante. É por isso que tem aqueles relógios na caldeira para mostrar a temperatura com que ela está trabalhando, né? Se ela estiver diminuindo é porque está faltando energia, tem que botar mais lenha. Se ela estiver aumentando é porque está sobrando energia. Se você deixar lá muita lenha, o fogo demais, né? Aí o que, é que acontece, né? Aí a bicha explode. Então não há variação de energia nem positiva nem negativa. Letra C. A quantidade de calor trocada com as fontes de calor são nulas, pois as transformações sofridas são adiabáticas. Olha, o problema é essa última parte. As transformações sofridas são adiabáticas? Não, porque tem duas transformações que são isotérmicas, né? Então, tem transformação adiabática? Tem, quando não há troca de calor. Mas também tem transformação isotérmica, quando não há variação de temperatura, tá certo? Então, não pode ser verdade isso aí, por causa do adiabático. Letra D. A realização de trabalho é nula,
uma vez que depois de expandir a substância de trabalho sofre uma contração em seu volume. Realmente sofre uma contração, mas a substância de trabalho, essa questão está doida, né? Sofre uma contração, mas sofre novamente uma expansão, então não é nulo, né? Não é nulo. Mas olha a letra D. A variação de energia interna é nula, pois a máquina volta a operar com a temperatura inicial. Né? Se a máquina volta a operar com a temperatura inicial, significa dizer que não houve variação de energia interna, né? Porque a energia interna só varia quando a temperatura varia. Se a temperatura diminui, é porque a temperatura interna diminuiu. Se a temperatura aumenta, é porque a energia interna aumentou, certo? Então é a temperatura que está ali controlando a energia interna, certo? Então o que ele diz aqui? A variação de energia interna é nula, pois a máquina volta a operar com a temperatura inicial. Então, se não há variação de temperatura, porque ela está sempre voltando a operar com a temperatura inicial, né? Porque se for com a temperatura além da conta, positiva, abaixo da conta, negativa. E se for sempre com a temperatura que estava antes, então significa dizer que a energia interna não variou. Então a letra D é a resposta correta. Tá certo? Um abraço a todos, fique com Deus e até a próxima aula, tá bom?